Rapaz, e aí? Esse é menino Bob Marley. Sabe que aquela música não é dela não, né? Aquela música ali fazia sucesso bem antes dela, da Jota. Eu faço sucesso com ela. Qual dela? Menino Bob Marley. É bom, Maguinho. Ah, sim. É uma música bem carioca. É do cara, Já sempre o negão batizou a filha, né, negão? Oh. Olá, pessoal, boa noite. Já começando, dando continuidade a esse projeto que iniciamos com o Guilherme, já vem nessa pegada de tanto fazer o registro da história da cidade e hoje com esse desdobramento de trazer histórias de vida relacionadas à educação e com os 3 primeiros intelectuais que eu conheci na minha vida, 3 caras que eu admiro demais. Eu aprendi a ouvir Joplin, Hendrix e uma galera aí no quintal aí de Duval, lá da casa dele. E que cada um tem uma história bem bacana para contar e que eu tenho certeza vem contribuir muito com esse projeto de encantamento e de encantamento mesmo para a educação e fortalecer a vida de vários jovens aí que, com certeza, vão se identificar com a história deles. A gente nem combinou democraticamente como seria essa questão de início, mas eu vou começar pelo mais novo, que é Cleves, aí a gente passa para Bacô e finaliza com Duval, que está mais longe. Pode ser? Ou quer mudar a ordem? Tá bom, pode ser assim. Então eu vou fechar os outros microfones e aí deixar só o de Cleves aberto. Beleza, boa noite, Cleito. E boa noite a todos aí que estão assistindo. Eu queria, de início, aí, parabenizar o Cleito aí pelo trabalho, esse projeto dele, que pretende mostrar aí para o pessoal mais novo como mudar a vida através da educação. E aí ele está trazendo para essas lives uma porção de gente que é de Sobradinho, seja nascido em Sobradinho ou que veio a chegar em Sobradinho depois, por conta que Sobradinho é uma cidade que trouxe várias pessoas de fora por causa da barragem. Então, quem chegou em Sobradinho criança se considera de lá. E aí tem vários exemplos de pessoas que conseguiram mudar suas vidas através da educação. Para todos que alguns não me conhecem, eu sou Cleves Ferreira da Silva, nasci em Sobradinho, minha família é toda de Sobradinho, Ferreira do lado da minha mãe, que são ribeirinhos do São Francisco, moravam aí na região onde hoje situa-se o Lago de Sobradinho, e Silva eu tenho de meu pai, que embora os meus avós paternos tenham vindo do Piauí, mas aí meu pai já nasceu na Bahia, também na região de onde hoje é o Lago de Sobradinho. E eu nasci em 75. Quando eu nasci, já existiam as vilas, né?
Meu irmão, que é mais velho que eu, 4 anos, o Clóvis, ele nasceu ainda lá na roça, né? No lugar onde meus pais moravam. E eu já nasci em Sobradinho. Além do Clóvis, meu irmão mais velho, eu tenho uma irmã chamada Ana Cleia, conhecida aí em Sobradinho bastante. E tem um outro irmão que foi adotado por minha mãe, é um irmão de criação, que se chama Cledson, é o meu irmão mais novo. Todos já casados, com família e tudo. E esse sou eu, ok? A minha apresentação. Bacô, aí. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Como disse o nosso amigo Cleves aí, né? Parabenizar o amigo Cleves pela iniciativa, né? Por esse trabalho em prol da educação. Eu me chamo Marcos da Mota e nasci no Pernambuco, mas vim para Sobradinho, acho que com 6 anos de idade, né? Hoje eu tenho 48, há um bom tempo em Sobradinho. Vim morar em Juazeiro por conta do meu trabalho aqui. Sou filho de agricultores, meu pai agricultor, pescador, também do Pernambuco, daquela região de Garanhuns São Francisco. Mas eu cresci aí, em Sobradinho, me sinto da terra, adotei a cidade como minha, né? E um orgulho muito grande de ter vivido muito tempo, né? Hoje eu estou em Juazeiro, exatamente também por conta do meu trabalho para cá. Sou servidor público, atualmente trabalho na Univasf como técnico administrativo em educação e minha mãe ainda mora em Sobradinho, meu pai já é falecido, Leodoro Baldo, minha mãe é Adelaide, tenho mais 4 irmãos, 2 mais velhos, 2 mais novos, somos 5, né? Todos vivos ainda, eu creio. E esse sou eu. Minha apresentação é essa. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Durval Braz Filho. Também não sou nascido em Sobradinho. Na verdade, eu não sei nem ao certo onde é que eu nasci, entendeu? Só sei que eu fui registrado em Centro Sé, que essa família de retirante aí, o meu pai garimpeiro e minha mãe, dona de casa, acompanhava meu pai um dia. E assim, eu nunca tive muita curiosidade de perguntar onde eu nasci, não. Só sei que o meu registro é de Centro Sé e aí eu achei legal assim, não saber ao certo onde eu nasci, né? É uma forma de você ficar imaginando, sei lá, mundo aí em ter vindo aí de outro mundo, de outro planeta aí, não sei. Eu fico nessa viagem aí. Mas assim, eu cheguei em Sobradinho para estudar a quinta série, porque no outro interior que eu morava era um garimpo de pedra preciosa. E, por sinal, a maior pedra de esmeralda foi retirada nessa região de onde eu morei, que eu lembro que eu acho que eu sou de lá. E daí eu vim para Sobradinho para começar a estudar a quinta série, porque lá onde eu vivia só tinha até a quarta série. E aí o que acontece? Eu vim para ir para Sobradinho morar com a tia minha, que uma parte da família era aí. No ano seguinte, a minha mãe veio embora para Sobradinho. E aí é fácil falar da minha mãe, que quase todo mundo conheceu, né? E eu era um privilegiado, ela era a merendeira do colégio por qual eu estudava, e aí dava para passar até bem. Bom, e aí com isso, né, eu estudei até a 8ª série em Sobradinho, e depois aí a gente, como nós praticamente na mesma época, enveredamos na escola técnica, e aí depois passei uma temporada no interior da Bahia, também outro interior, trabalhando numa fábrica, e acabou que na sequência eu voltei e passei um tempo em Juazeiro, mas aí eu acabei enveredando aqui para o Ceará. Hoje eu moro em Fortaleza já um pouco mais de 20 anos, quase 20 anos, a pessoa perguntou o nome. É Serra da Carnaíba, viu? Garimpo das Pedras. Serra da Carnaíba. É interior de Pindobaçu. Aí o que acontece? Eu passei essa temporada, né? Voltei, né? E acabou que tô há quase há 21 anos morando já em Fortaleza. O que acontece? É um pouco disso, né? Que na verdade eu tive uma presença um pouco
frequente, né, na parte do movimento estudantil em Sobradinho, onde cheguei a ser presidente da AESO, né, antiga AESO, né, acho que talvez ainda tenha o mesmo nome. E, na verdade, não fui nem presidente por mérito, até porque não tinha ninguém mesmo, era candidato único, né, e acabou que eu ocupei o posto lá por uma temporada. Foi um período difícil, um período de batalha, e a gente, assim, viveu assim, esse momento quase lúdico, assim, de forma muito, muito legal, assim, e parafraseando aqui uma coisa do Raul, assim, nesse tempo, né, que a gente tinha foco, mas não tinha objetivo. O foco era chegar em algum local. E aí, trazendo o Raul, era não sei onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. A gente criava uma linha onde a gente acreditava que era aquilo ali. Pô, todo mundo vivia numa situação difícil, era o tipo da coisa, né? Matando o leão e cinco amarrado ali para matar no outro dia, para não perder o jogo, entendeu? Então, é aquela coisa, né? É o foco, né? A gente pegar e trabalhar, ter essa métrica assim, não, vamos se juntar e assim, existe uma parceria de que, como esse advento da internet hoje facilita muita coisa, ela cria um ambiente que você não precisa se esforçar tanto, né? E aí o que acontece? Naquele tempo a gente dividia a fita cassete, o disco, aí eu tinha uma fita, tem um disco, então eu gravava, então tinha toda essa coisa. Bom, início eu consegui terminar, né? Terminei a escola técnica e com base nela, eu não sei como que tá os valores da escola técnica hoje, não falando de mim, mas falando do potencial. Então, lá é um ambiente onde todo mundo que puder se valorizar, se dedicar, todos os colegas que a gente sabe que saíram de lá, que trabalharam essa parte de escola técnica, conseguiu, eu não vou dizer que é um lugar ao sol, mas conseguiram criar um ambiente onde ele pelo menos consegue viver de forma digna, arrumar um emprego, é um potencial, então, muito valorizado. Então, o que é que eu queria dizer? É que eu falo assim, que a gente tem que primeiro aprender tabuada, tem que aprender a ler e escrever, mas tem que saber tabuada para fazer conta, a parte da tabuada, tudo é conta. Então, não adianta se eu estou fazendo integral, derivada, o que for, qualquer problema. Então, se eu não souber o que é 2 mais 2, o que é isso, então, é isso que eu queria também falar, e foi uma das coisas que eu foquei. Então, quando eu cheguei no Ceará, houve uma necessidade muito grande da empresa que eu trabalhava, então os meus gestores falaram, Duval, continue estudando, você tem futuro. Eu não sei se eles falavam para me agradar, mas aí depois acabou que eu me dediquei um pouco, consegui terminar, né? Terminei a faculdade, isso já estou numa empresa um pouco mais de 10 anos, empresa especialista em instalação, de construção. Na verdade, é um aglomerado de empresas, uma incorporação, e acontece que eu comecei lá como técnico, estava terminando a faculdade, e depois que eu terminei a faculdade, eu fui ingressado no quadro de engenheiros da empresa. Isso já tem um bocado de dia já, que acontece, já cheguei a cargo de gerente de contrato, de projeto, contrato. Então, o que acontece? Tudo voltado para aquilo que a gente consegue agregar dentro da escola, ou seja, não foi nada dado, não foi nada encantado, nada, ou seja, é dedicação, é foco, eu não sei onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. E aí o Raul completa, enquanto você me critica, nega, eu estou no meu caminho. Então, o que é que eu queria dizer? É que desde o começo teve um foco, né, de conseguir chegar em algum local para a gente conseguir competir, né? Porque o que acontece, a única forma que a gente tem para bater de igual para igual com pessoas que foram mais privilegiadas com relação financeira é a questão da escola, que aí ninguém pode tirar da gente. Bom, é isso aí que eu tinha para dizer sobre mim. Aí, Cleves. Daqui a pouco a gente volta para você, Duval. Ô, Duval, você falando aí, eu lembrei de um colega nosso, que acho que vocês que me apresentaram, que ninguém queria convidar ele para almoçar em casa, porque ele não sabia se ia comer no outro dia, e aí, meu amigo, era caprichado o prato dele. Tá falando de Adão. Que aí ele caprichava mesmo, que aí ele disse que já comia para a semana toda. É sobrevivência, esse é o princípio, né? A gente tem que acreditar que aquilo que a gente luta, almeja, aquilo nossa sobrevivência vai depender daquilo dali. Vai lá, Cleves. O que aconteceu antes. Mano, tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Então, até chegar o momento de eu ir para a escola técnica, eu tenho que fazer aqui um histórico
do que me levou até lá, né? Vou fazer 45 anos no mês que vem. E desses 45 anos que eu tenho, a- é, os únicos que eu lembro que eu não estudei foram os 5 primeiros anos da minha vida. Dos 5 anos para cá, eu tenho estudado frequentemente. Eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho de escola é minha avó me vestindo para ir para o centro social. Eu não sei se todos conheceram, mas ali onde é o Antônio Conselheiro funcionava um, um prédio que chamava Centro Social. E lá tinha tipo um maternal, um pré-escolar. Isso foi no ano de 80. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Então foi o primeiro contato que eu tive com a escola. E lá eu estudei com uma professora, quer dizer, não uma professora, uma tia que no pré-escolar e no primário a gente não chamava as professoras de professora, era de tia. Então lá eu estudei com uma tia chamada Tia Rita, que hoje todo mundo deve saber que é aquele pré-escolar que tem lá na vila, em homenagem a essa tia. Então no ano de 80 eu estudei nesse pré-escolar, aos 5 anos. No ano seguinte, eles criaram o pré-escolar São Joaquim, que hoje é o pré-escolar Lulu aí na cidade. Eu não sei se ainda existe, mas eu creio que sim. E aí eu fui estudar no pré-escolar Lulu, com 6 anos de idade, entre 5 e 6 anos. Chamava na época pré-escolar São Joaquim, porque existiam poucas escolas em Sobradinho. Era as escolas da São Joaquim, que era o pré-escolar São Joaquim, a escola São Joaquim, depois o famoso Círios, que era a escola São Joaquim nível 2, e o SES. Então o SES absorvia o pessoal que era da Vila São Francisco e da Santana, e um pessoal, por um tempo, ele absorveu o pessoal também da São Joaquim, que ia fazer o ginásio, que Sobradinho, a São Joaquim não tinha ginásio ainda. E aí depois de estudar no pré-escolar Lulu, eu fui para a Escola São Joaquim, que hoje chama ali a Maria José de Lima Silveira. Eu estudei lá de 82 a 85, onde eu fiz a primeira a quarta série. E aí, né, nesse tempo, eu fiz grandes amigos. Minha mãe já trabalhava nessa escola, ela era merendeira, então eu não podia nem ser um aluno muito bagunçado, porque os professores todos conheciam minha mãe, né? Então eu tinha que ser um cara correto. Mas também eu não era muito perturbado mesmo, não. Minha mãe é Dona Socorro, trabalhou lá na Escola São Joaquim, depois foi para o Círios, né? E lá ela trabalhou até se aposentar. Trabalhou junto com a mãe de Durval, Dona Marileide também, as duas eram funcionárias do Estado, trabalhavam na escola. E aí eu fiz da primeira à quarta série na Escola de São Joaquim, e aí quando eu passei para a quinta série, aí já existiu o Círios. E eu quero observar que meu irmão ele é 4 anos mais velho, então quando eu estava fazendo a primeira série, meu irmão fazia a quarta. Quando eu mudei para o Círios, que fui fazer a quinta série, meu irmão fazia a oitava. E essa observação eu vou deixar porque eu sempre estava seguindo meu irmão. E aí no Círios eu estudei da quinta à oitava série, e aí também fiz uma série de amigos que no Sobradinho, quando a gente começava a estudar a partir do primário, era sempre a mesma turma. Eu tenho amigos como Laurindo, que até hoje são amigos, Laurindo, Luciana Barbosa, todos estudaram comigo no primário e ginásio, né? E aí eu lembro que, para ir para a escola técnica, como foi que eu fiquei sabendo da escola técnica, né? O meu irmão, quando ele terminou a oitava série, ele foi estudar em Petrolina, para fazer o antigo científico, que hoje se chama ensino médio, mas na nossa época era o científico. Então, a primeira escola que ele estudou em Petrolina foi o Polivalente, que ficava ali na avenida, na Guararapes. E lá no Polivalente ele ficou sabendo da escola técnica, e no ano seguinte ele mudou, fez o exame de seleção para a escola técnica. E aí eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar na escola técnica foi quando eu fui com minha mãe, no Otacílio Nunes, que era onde funcionava a escola técnica antes de construir um prédio, para pegar o resultado, se meu irmão havia ou não passado no exame de seleção da escola técnica.
eu fui com minha mãe e pegamos o estado, meu irmão foi estudar na escola técnica. Então, quando eu comecei a fazer o ginásio, eu já sabia que ao terminar o ginásio, meu caminho era estudar também a escola técnica. Por quê? Porque naquele tempo, quando você terminava o ginásio, a única opção que você tinha era fazer o científico, que era primeiro, segundo e terceiro ano, que me preparava para fazer o vestibular. Mas para fazer o vestibular e ir para a universidade, aí na região a gente tinha poucas opções. Acho que na época só tinha a FACAP e a UP. Então, ou você era professor, se estudasse na UPE, ou era agrônomo, que já tinha o curso de agronomia na UNEB. Do contrário, não valia a pena você fazer o científico, né, que eram os 3 anos do ensino médio. Então, a solução era o quê? Ir para a escola técnica, porque lá a gente fazia o ensino médio junto com o profissionalizante, e quando terminava, ia para o trabalho, né? Ia para o mercado de trabalho. E aí, pô, a gente de família humilde, querendo mudar de vida, essa oportunidade que dava de você terminar o estudo e entrar numa empresa já para trabalhar, enchia os olhos da gente, né? Meu irmão estudou lá, ele começou no Otacílio Nunes, e quando ele veio se formar, ele foi a primeira turma formada já no prédio novo, ele formou no ano de 90. E aí o prédio novo já funcionava, né, a escola técnica, aquela estrutura que ela tinha, então ele foi da primeira turma formada na escola técnica, nesse prédio novo. E aí eu, voltando para o ginásio, eu sabia que quando eu terminasse a 8ª série, eu iria fazer também a escola técnica. Na 6ª série, se eu não me engano, eu conheci Durval, e aí a gente passou a estudar junto. Você disse que chegou na 5ª, mas acho que a gente passou a estudar junto na 6ª série. Eu lembro bem que a gente se conheceu na 6ª série. Então, estudamos 6ª, 7ª e 8ª série juntos. E aí eu lembro que eu falei com o Durval, que ele estava na escola técnica, quando a gente terminasse a 8ª série, a gente ia fazer o exame de seleção. Aí apresentei para ele a escola técnica e a gente começou a estudar junto. Você lembra disso, Durval? A gente começou a estudar junto para a escola técnica. Bacu eu também já conhecia, meu irmão, acho que estudou com o Marcelo, com o Bacu, já conhecia Bacu da infância, mas tinha perdido contato com o Bacu e vim encontrar o Bacu novamente já na escola técnica, depois que a gente entrou lá. Então, em 89, a gente terminou a 8ª série e ao longo do ano de 89, a gente fazia a 8ª série e estudava para o exame da escola técnica. Estudamos muito, eu e Durval. Todo dia a gente ia para casa do Durval ali na chácara, estudava à tarde e pela manhã a gente ficava estudando. E aí a gente fez o exame de seleção para entrar no ano de 90. Aí fizemos o exame de seleção. Durval passou e eu não passei. E aí a gente... eu fiquei um pouco assim... decepcionado comigo mesmo por não ter conseguido alcançar um objetivo que eu tinha, né? Mas também não me desencorajei. Eu digo, pô, não consegui agora, mas na próxima exame de seleção eu volto a fazer, porque eu queria, por qualquer forma, entrar na escola técnica. E aí, pronto, eu não poderia, como eu gostava de estudar, eu não podia ficar um ano parado. Aí, em Sobradinho, existia os cursos técnicos de administração e magistério. Então, a galera, quando saía da 8ª série, ou ia fazer administração ou magistério. Aí, como eu não... Naquela época, normalmente, quem fazia o magistério era mais as meninas que iam ser professora para as primeiras séries, né, para o primário. Aí eu fui para o Jorge Cury fazer administração. Passei o ano de 90 estudando Jorge Cury. Foi uma experiência interessante. Eu digo interessante porque o Jorge Cury, nessa época, ele tinha mudado do prédio dele, que começou ali em frente da casa do seu Geraldo Silva, e mudado, estava funcionando nessa época no prédio do Maria José de Lima Silveira. Só que passava por uma situação deplorável que nem cadeira para a gente sentar a gente tinha. A gente sentava no chão para assistir aula no Jorge Cury. Muita gente aí vai lembrar do pessoal que estudou comigo ao longo da 8ª série, que não foi para outros colégios, continuou estudando em Sobradinho. A gente estudava, assistia às aulas sentado no chão. Mas lá no Jorge Cury, eu tive a oportunidade também de conhecer ótimos professores, como havia conhecido também no ginásio. Lá eu conheci a professora Albaniza, chegando do Ceará, ela foi, a nossa turma foi a primeira turma que ela foi dar aula, a professora Albaniza. Ela chegou e tomou de conta assim, de umas 3 matérias. Ela dava matemática, física e química. Uma professora excelente que
era encorajador, assim, gostava de incentivar os alunos a buscar sempre o melhor. Então, eu estudei o ano de 90 lá no Jorge Cury, e aí, quando foi em 91, eu fiz exame de seleção novamente para a escola técnica. E aí, dessa vez, eu passei por verificações. E aí, foi um lance legal, que era algo que eu queria muito, mas, de certa forma, a escola técnica, ela tardou um pouco, assim, aos meus objetivos, porque se eu tivesse continuado em Sobradinho, eu teria terminado o ensino médio em 92. Como a escola técnica era 4 anos, e eu tive que começar do primeiro ano lá, eu tive que fazer 4 anos, então eu só fui terminar o ensino médio em 94. E aí, nesse intermeio da escola técnica, tem um lance interessante também, que foi estudar também no 24 de fevereiro, em 95. Eu fiz escola técnica no ano de 91, 92, 93, e lá eu reencontrei essa galera aí, fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, dessa época da escola técnica. E aí eu fiz 91, 92, 93, 94, como eu tinha feito o primeiro ano de administração lá no Jorge Cury, aí eu resolvi fazer, na parte da tarde, estudar um outro curso para continuar esse primeiro ano que eu tinha feito no Jorge Cury. Aí eu entrei no 24 de fevereiro, na parte da tarde, para fazer contabilidade. E aí conheci esse amigo Cleiton, Geocáfio, Edvan, que não estava hoje entre nós, mas é meu primo também, é um primo e estudou comigo. E a gente viveu boas aventuras naquele 24 de fevereiro. Experiências muito boas de lá. Eu concluí a escola técnica em 94. E aí comecei a procurar estágio. Mas aí, como eu tinha feito o segundo ano com o pessoal do 24 de fevereiro, eu resolvi que eu ia terminar também o terceiro ano de contabilidade no 24 de fevereiro. Aí passei o ano de 95 estudando para concluir o curso de contabilidade, para continuar com essa turma. Não porque eu tivesse interesse assim no curso de contabilidade, mas porque a turma me cativou da forma que eu digo, eu vou até o fim com essa galera. E aí a gente formou em 95, não foi isso, Cleiton? No curso de contabilidade. Na escola técnica, eu tive assim os melhores professores que deram a minha formação de vida. Porque a escola técnica, na verdade, ela definiu quem eu viria a ser como pessoa e como profissional. Eu lembro bem de um professor que chamava Esmeraldo Lopes, ele era professor de educação moral cívica, um cara que ele fazia a gente sair da caixinha, você entendeu? Você vindo de uma cidade do interior e achar que você estava limitado àquele universo ali. Quando você tinha aula com o professor Esmeraldo, ele dizia que você só não podia o que você não quisesse. Tudo que você quisesse, bastava apenas você ter vontade e correr atrás para conseguir. Foi um cara que abriu a mente da gente para política, história nossa, de onde a gente vinha, para onde quem são os nossos antepassados, o que esses antepassados contribuíram para a nossa história e o que, com todas aquelas informações que a gente tinha, o que a gente ia fazer de nossa vida dali para frente. Era um cara que abriu minha mente assim de forma espetacular para saber que na vida da gente tudo é possível desde que a gente se dedique. Outros professores maravilhosos a gente teve na escola técnica, na parte profissional também. Eu lembro do professor de matemática chamado Fernando Ru, um cara fantástico. Eu acho que eu nunca tive um professor de matemática tão bom como aquele Fernando Ru. Lembra dele, Durval? E uma infinidade de professores. Os amigos que eu tenho hoje em Petrolina também, eu conheci todos eles na escola técnica, tenho amizade com essa galera até hoje. São amigos, assim, fantásticos. E a escola técnica também me trouxe outros amigos também de Sobradinho, que aí, conforme os anos iam se passando, mais gente de Sobradinho ia entrando na escola técnica para também tentar fazer um curso profissionalizante e mudar a sua vida. Eu terminei a escola técnica em 94, em 95 eu
eu terminei o curso de contabilidade aí com 24 de fevereiro, e aí depois de terminar essa etapa de estudo, como eu não tinha perspectiva de fazer universidade ainda, aí eu, meu irmão, nessa época já estava morando em Santa Catarina, e eu resolvi morar com ele em 96 para poder prestar vestibular lá em Santa Catarina e tentar fazer uma universidade, né? Aí eu passei um ano, no ano 96 inteiro lá, fiz o vestibular, não consegui passar, e aí retornei para Sobradinho em 97. Aí em 97 eu comecei, retomei o estágio do curso de edificações que eu havia feito na escola técnica, estagiei na prefeitura, terminei o estágio e continuei trabalhando na prefeitura de Petrolina, e aí, quando eu estava trabalhando na prefeitura, o meu amigo Bacu aí trabalhava na construtora em Petrolina, e através de Bacu, ele conseguiu arrumar uma colocação para mim na mesma construtora que ele trabalhava. Então, meu primeiro emprego eu devo a esse amigo aí. Foi quem conseguiu para mim o meu primeiro emprego como profissional de edificações. Trabalhei na CACI, construtora CACI, em 98. E aí, em 98 também, não cansado de já ter feito o curso de edificações na escola técnica, eu voltei novamente para a escola técnica para fazer um curso de técnica em agrimensura. E aí já era uma modalidade chamada pós-médio. Ou seja, você tinha o ensino médio terminado, então você fazia 2 anos de profissionalizante. Era apenas 2 anos o curso. Um amigo meu, chamado Luiz Henrique, que tinha estudado comigo em edificação e já fazia esse curso desde 97, me falou desse curso. E aí, como a base dele era topografia, eu gostava muito dessa área, resolvi fazer também o curso de técnica em agrimensura pós-médio na escola técnica. Que nessa época eu acho que não chamava nem mais escola técnica, chamava Cefet. Já tinha mudado de Escola Técnica Federal Petrolina, de Pernambuco, para Cefet. Aí eu estudei no ano de 98 e 99 o curso técnico em agrimensura, terminei o curso e fui estagiar em Petrolina também, numa empresa de irrigação. Após o estágio, eu fui efetivado nessa empresa, fiquei trabalhando, e aí como eu tinha gostado muito da área de agrimensura, aí eu tinha 2 opções para fazer curso superior, né? Ou na área de engenharia civil, ou na área de engenharia de agrimensura. E aí, na época, eu lembro que eu fui procurar a universidade de agrimensura que tinha para prestar vestibular. No Nordeste só havia faculdade de agrimensura em dois estados. Aqui em Salvador, que era uma universidade particular, e em Teresina, que era na Universidade Federal do Piauí. E aí eu digo, eu vou tentar fazer vestibular. Como eu tinha feito o vestibular em 96, desde lá eu não tinha mais estudado vestibular, eu digo, eu vou fazer a inscrição e ver se eu consigo passar, né? Se eu não conseguir, para o ano eu continuo estudando e vou tentar fazer. Então, no ano de 2000, eu fiz a inscrição para o vestibular de 2001 na Universidade Federal do Piauí para o curso de Engenharia de Agrimensura. Para minha surpresa, assim, porque eu não tinha me preparado assim, eu acabei passando em segundo lugar no curso de agrimensura. Estava trabalhando, aí eu fiquei meio apertado, né? E, pô, passei, agora como é que eu vou fazer? Estou trabalhando, vou largar emprego para poder estudar. E outra, eu não tinha que mudar só de cidade, eu tinha que mudar de estado. Aí no Piauí eu não tinha ninguém assim, como é que eu ia fazer? E aí eu lembro de algo que é importante, que o Marcos Uchoa, ele frisou bem na live que ele falou, é que no caminho da gente sempre tem... o esforço depende da gente, mas tem pessoas que aparecem para lhe dar um apoio, né? E aí eu lembro que quando eu passei no vestibular para engenharia de agrimensura, uma amiga minha que tinha estudado comigo em esse curso técnico de agrimensura no Cefet, morava em Teresina. E aí eu fui para Teresina fazer o curso de engenharia de agrimensura e morar na casa da família dessa amiga, né? E me deixou. Foi quando eu mudei para Teresina, né? Nesse meio tempo, eu
foi a época também que eu conheci a minha esposa, né? Não posso deixar de falar. Em 98 eu a conheci, mas a gente veio efetivamente começar o namoro em 2000. E aí foi interessante porque ela estava morando no Ceará na época, e aí quando a gente começou a namorar, ela veio para Petrolina para ficar perto de mim, já que a gente estava namorando, né? E aí quando ela veio, foi quando eu passei na universidade, né, para ir mudar de estado. Aí depois e agora? Aí conversei com ela, digo, olha, é o seguinte, eu estou indo fazer um curso de engenharia, procurando melhorar de vida, né, ou até mesmo ter condições de construir uma família, né? Então, eu já tinha a intenção de algo sério com ela, e aí nós combinamos e eu fui para Teresina fazer engenharia de agrimensura. Estudei engenharia de agrimensura de 2001 a 2004. Foi o período, acho que eu mais estudei na minha vida, porque como eu morava na casa de uma família, né? Nessa época eu tive que largar o emprego que eu tinha para poder estudar lá em Teresina. E aí quem me ajudou financeiramente foi meu irmão. Ele trabalhava e aí ele me ajudava com o dinheiro que meu irmão me dava, eu conseguia pagar uma parte do aluguel de onde eu morava, porque eu não achava justo morar na casa da família e não contribuir com essa parte de aluguel, né? Então, o dinheiro que ele me mandava, eu usava para pagar parte do aluguel, ajudar eles no aluguel do apartamento, né? E também com a alimentação. E aí, o meu irmão disse, ó, eu vou te dar essa ajuda e você estuda para você terminar o mais rápido possível o curso e você fica só estudando. E aí eu fui para Teresina para estudar engenharia de agrimensura. Passei lá de 2001 a 2004. E eu ia para a universidade de manhã, e 6 horas da manhã, passava o dia na universidade, porque na universidade pública você tem aula de manhã, à tarde, os horários são assim, espalhados ao longo do dia, porque o turno é integral. Então eu passava o dia na universidade, almoçava, jantava na universidade, e quando eu vinha chegar em casa, muitas vezes era 10h30 da noite. Foi isso durante o curso de engenharia de agrimensura todo. E não satisfeito de fazer engenharia de agrimensura, quando eu estava no segundo ano, eu fiz vestibular novamente para engenharia civil. E aí, em 2003, entrei em agrimensura em 2001, e em 2003 eu entrei para engenharia civil também nessa universidade. E aí eu ainda não tinha terminado a agrimensura, eu passei 1 ano e meio fazendo os 2 cursos juntos. 3 períodos eu fiz os 2 cursos de engenharia de agrimensura e engenharia civil. E aí consegui terminar o de agrimensura em 2004, e quando eu terminei o de agrimensura ainda ficou faltando 1 ano e meio para terminar o de civil. Eu consegui adiantar porque na engenharia você consegue aproveitar muitas matérias dos primeiros anos, que é a base da engenharia. Então, como eu já tinha cursado essas matérias, eu dispensava na engenharia civil, então eu consegui adiantar também esse curso. E aí acabei ficando lá mais 1 ano e meio, de 2004, 2005 e metade de 2006, fazendo engenharia civil. E aí, entre o ano de 2001 e 2006, eu fiz 2 engenharias na qual eu sou formado hoje, a engenharia de agrimensura e a engenharia civil. Em 2006, eu retornei a Sobradinho. E nesse tempo de universidade aí, entre 2001 e 2006, eu casei, tive filho, e foi complicado conciliar isso tudo aí. Eu não sei nem como é que eu consegui. Se não fosse a minha esposa, minha família e a família dela, eu acho que eu não teria conseguido não, entendeu? Mas quando a gente quer e com incentivo desse aí, a gente consegue. Retornei para Sobradinho em 2006, aí trabalhei uns meses na prefeitura, e aí não consegui me entender com o pessoal da prefeitura, porque é complicado. E aí eu consegui ir para o Pará, graças ao meu primo, Rômulo Santos. E meu primo morava no Pará, e aí mandei um currículo para ele, e lá ele saiu distribuindo o currículo de engenheiro
em várias empresas lá e acho que com um mês que eu tinha mandado, menos de um mês que eu tinha mandado o currículo para ele, ele mandou chamar que tinha conseguido uma vaga para mim lá. E aí, graças a esse meu primo Romulo, eu consegui meu primeiro emprego na área de engenharia. Isso foi no Pará em 2007. Fui para o Pará em junho de 2007, em julho levei minha família para lá, já tinha esposa e filho. Trabalhei no Pará até o final de 2007. Aí, em 2008, essa empresa me mandou para São Paulo. Eu trabalhei em 2008 em São Paulo. E no mesmo ano de 2008, eu fui chamado para um concurso que eu tinha feito em 2006. Quando eu terminei o curso de agrimensura, eu vim aqui, saí de Teresina e vim a Salvador fazer um concurso para uma empresa de pesquisa mineral aqui da Bahia. Fiz esse concurso em 2006 e quando foi em 2008, quando eu me encontrava em São Paulo, trabalhando lá nessa empresa, a qual eu havia entrado no Pará, o pessoal me chamou para assumir a vaga aqui no concurso. Como eu estava doido para voltar para a Bahia, né, não contei conversa, vim embora. Aí trouxe família também e desde 2008 eu estou aqui em Salvador. Sou engenheiro agrimensor, concursado da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, uma empresa do governo baiano. E já fazem 12 anos que eu trabalho nessa empresa. E, bom, essa é a minha história profissional e escolar. Valeu? Contigo, Cleiton. Pronto. Bacana, né? Uma história de... Tem que ter muito fôlego aí para aguentar essa história toda aí, hein, Cleber? Poxa, é tentando resumir, né, na verdade. Com a ajuda de Clóvis e da esposa aí. Oi? Com a ajuda de Clóvis e da esposa, né? Exatamente, cara. De família, viu? Família, amigos, esposa. Vai lá, Bacu. É uma história bem bonita. Então, a minha situação, né? Quanto à educação. Meus pais, eles foram para Sobradinho, né? E eu ainda era, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, fui em busca de trabalho, né? Lá, por conta da barragem, e lá nós ficamos e comecei a estudar, né? Comecei a estudar, fiz a primeira e a segunda série, eu acho que no meio do ano eu entrei naquele programa de aceleração, né? E já fiz logo a terceira e a quarta série no mesmo ano. Aliás, a terceira série, a segunda, no final do ano já fiz para a quarta série, reduzi em um ano aí esse tempo de primário. Na época, a coisa não era muito boa, meu pai com a história lá da barragem e tal, mas era sem qualificação nenhuma profissional, né? Era auxiliar, e aí depois passou a ser vigilante, coisa assim, então a vida não era tão fácil, né? Minha mãe e a gente também trabalhavam na roça, né? E eu lembro que um período muito, muito, muito difícil, né? Algumas vezes a gente não tinha nem o alimento, né, para se manter. Eu lembro que nesse período de aceleração, eu entrava na parte da manhã na escola, saía 11 e entrava no outro período na outra série, né? Então, nesse horário aí, muitas vezes o que eu tinha para comer, a gente mesmo lá em casa, era alguns ovos que apanhava ali da galinha, né? E aí eu, por estar na escola, era privilegiado naquilo ali, né? Então, eu tinha o direito a comer aquele ovo, enquanto os irmãos iam ter que esperar para a janta. Muitas vezes acontecia isso, né? Então, mas mesmo assim a minha mãe fazia questão, né? E obrigava que a gente nos mantivesse na escola. E estudar era o nosso caminho, né? O que a gente ia ter como herança era a educação, né? E é o que se sabe até hoje, né? É o que a gente faz até hoje com os nossos filhos, da educação, que é tudo que eles têm que ter, e o conhecimento ninguém tira, né? Então, aí foi essa parte do primário, foi assim, essa forma muito difícil, mas nós conseguimos, éramos 5, né? E tínhamos que estar na escola. Não tinha
por que não ir para a escola? Ah, hoje eu não vou por poder disso, não. Você tem que ir para a escola que você tem que estudar. E assim foi. Quando eu concluí a quarta série, a gente ainda não tinha lá em Sobradinho da quinta e oitava série que não fosse na escola da Chess, né, o SES. Alguns conhecem aí, ela funcionou até pouco tempo, né? E aí tivemos que ir para lá para fazer a quinta série no SES. Era meio complicado porque era só filho de funcionário da Chess, né? O pessoal que se achava melhor do que muita gente, e o pessoal que foi para lá, passou muita humilhação. Porque, assim, naquela época a gente era humilhado mesmo. Tipo assim, para entrar, a fila era logo o pessoal do SES, depois é que os outros entravam, e assim acontecia lá dentro. Sempre prioridade para eles, a gente era intruso na casa deles. Né? Mas consegui também, a gente fez a quinta série. Aí foi quando surgiu o Sirius, né, que a gente teve de quinta a oitava série lá, né? Mas aí eu já fui para a sexta série. A gente, no trabalho na roça, eu cursei a sexta série. Quando eu passei para a sétima série, já era um tempo mais complicado. Meu pai já não tinha mais emprego, ia ter que fazer uma coisa ou outra aí, roça, pesca. Minha mãe sempre em casa, ajudava na roça. E eu tive que passar 4 anos sem conseguir estudar. Porque tinha que trabalhar para manter a família, as coisas em casa. Era moleque, mas era um dos que ajudava muito minha mãe, né? Meu pai. E passei esses anos fora. Não consegui. Até iniciava, mas com o trabalho e a roça, quando eu chegava à noite muito cansado, já não conseguia mais ter força, ânimo ali para ir para a escola. Tentava, mas no meio do caminho eu desistia. Até que, depois de algumas tentativas aí, eu consegui, e aí fiz minha sétima série, concluí o fundamental aí, né? Fiz até a oitava série, e aí foi quando surgiu na região, né? E falava muito da escola técnica, né? E alguns colegas que ouvi falar, o Célio que estudou comigo, o Clóvis, né? Irmão do Clévis, que estudou comigo na quarta série, se não me engano, eles foram para fazer isso aí, era o curso de refrigeração, né? Que eles faziam. E eles falavam muito bem, né? E aí eu resolvi tentar, né, fazer o exame de seleção para escola técnica, né? Era até orgulho para muita gente dizer que estudava na escola técnica, né? Passei no exame de seleção lá para a escola técnica. Fiz e passei. E lá eu fiz o curso de edificações. Formei em 94. Foi a primeira turma, né? No prédio novo, esse prédio industrial lá de Fronteira, né? Nós fomos da primeira turma. Era tempo meio complicado, por estar sendo implantada lá agora, né? A escola, que antes funcionava em outro prédio, e aí veio para cá, a estrutura era muito boa, né? Muito bonita, tal, mas não tinha professores o suficiente para todas as matérias, né? Aí a gente, às vezes, ficava com algumas matérias pendentes por falta de professor, né? Como os bravadores aí dessa época da escola. E, como nos outros tempos, também a situação não era boa. Eu também tinha que trabalhar, mas aí eu trabalhava durante o dia, quando dava aí o horário, a gente parava e ia para aquela outra batalha, que era pegar um ônibus e ter que ir até Petrolina, né? Logo no início, eu acho que a época o prefeito era Geraldo Silva, né? E ele conseguiu lá um convênio com a Joalina, que tinha um ônibus sempre à disposição da gente, isso aquilo, mas depois isso se acabou, e aí foi aquela questão de, através da AESO, né? Associação de Estudantes, a gente ir à prefeitura e conseguir que ela disponibilizasse um transporte, né? Um ônibus para que a gente pudesse estudar em Petrolina, já que
a situação lá em Sobradinho não era muito boa. Era o que tinha, como o Cláudio falou, era a contabilidade, né? A administração e o magistério, mas não era, além de também não comportar todo mundo, né? Tinha muita gente, tudo cheio lá, a sala e tal, aí era uma confusão. Na época, a prefeitura disponibilizou um ônibus lá, que a gente tinha que pagar uma parte desse valor, inclusive, né? Mensalmente a gente pagava lá um valor para que não tivesse, depois aliviou um pouco, mas quando aliviou um pouco, aí tinha uma situação. Muitas vezes a prefeitura tinha outras prioridades. Hoje o ônibus não vai porque o ônibus vai levar alguém ou buscar uma outra coisa e tal, e muitas vezes a gente perdia uma prova, ou até uma aula mesmo que era interessante para outras situações, né? A gente perdia por conta disso. Outras prioridades aí que não a educação do povo que utilizava aquele transporte, né? Para tentar melhorar as coisas lá fora, para estudar lá fora. E foi uma batalha muito grande. Muitas vezes, quando eu chegava da escola, 11 horas da noite, né, em época de lua clara, tinha que voltar para a roça para trabalhar, para dar continuidade aos nossos trabalhos, para ter como nos manter durante os próximos dias aí, né? Os meses. Era muito difícil, mas eu sempre tive isso comigo. E se a gente não pode ser maior, né, ter tudo que quer, tá, a gente tem que ser o melhor. E a gente é melhor estudando, se qualificando, se preparando para vencer esse mundão aí. E sempre me entreguei aos estudos, à educação, quando não pude, infelizmente não deu, mas queria muito estar sempre estudando, sempre me qualificando, me dedicava muito. Vi situações, muitas vezes, em que eu não tinha um caderno, sempre pedi uma folha ali emprestada a alguém, escrevia, botava no bolso ali para em casa eu estar revisando, até eu ter como comprar um caderno, mas a vontade nunca faltou. A gente tinha dificuldade, mas a gente conseguia dar os nossos saltos aí e conseguir correr, né? Normalmente. Quando eu saí lá da escola técnica, logo iniciei meu estágio como técnico de aplicações na obra do shopping, né, do River Shopping. Saí em 94, atrasou aí uns 6 meses por conta das hipóteses de professores, a gente atrasou um período. E aí, estagiei lá, na obra do shopping, fiquei trabalhando já como técnico, e de lá para cá, por conta da dificuldade, aí eu precisei de trabalhar mesmo, me casei nessa época, e aí já tinha filho, mulher e tal, e começou a ficar mais complicado, e eu só trabalhei, não estudei mais, não tive como. Eu precisava manter minha família, minha casa, né? Ajudar meus pais também, que a situação lá não era boa, né? Tinha que ajudar, e assim eu fiz, até quando fica numa construtora, essa que Cléris falou, né? Logo que eu saí aí da obra do shopping, em pouco tempo eu entrei nessa construtora e trabalhei até recentemente em 2008. Foi 2008 quando, aprovado no concurso público, eu entrei na Univasf, né? Onde estou até hoje, lá como técnico em edificações, né? Laboratório na área de edificações. E aí, sim, tive uma vida dentro da educação muito complicada por conta das oportunidades, das condições que não eram muito boas e tal, mas nunca pensando em desistir, sempre trabalhando para que eu conseguisse chegar lá. Foram um dia meio difícil, mas bons também, aproveitei muito desse tempo que eu estive na escola técnica, fiz muitos amigos esses que estão aqui na tela, e até hoje a gente guarda essa amizade, né? Isso veio desses tempos de escola. Durval, éramos vizinhos ali, né? Cleves também, por já ter estado com Clóvis, e fomos vizinhos já também, só que
ele não lembra, porque a minha amizade mais era com o Clóvis, né? Ele muito moleque ainda, aí eu mais o Clóvis, mesma idade, é que a gente tinha uma relação melhor, assim, né? Cleiton, já na época da escola aí, que a gente já tinha essa turminha aqui de Cleber, do Paulo e tal, e acho que através do curso de contabilidade, né, que você conheceu, ele, João Carlos e tal, e os que você citou aí, e a gente também nos conhecemos. Mas foram ótimas experiências, boas experiências, né? E eu consegui, né, concluir esse curso, me qualifiquei para isso, passei esse concurso e hoje tenho uma vida estável, tranquila, graças à educação, graças a esse período aí que a gente lutou, batalhou e venceu. Estou trabalhando nos projetos aí, pretendo seguir, cursar uma faculdade agora, né? E seguir em frente, estudar, que isso vale a pena, isso ninguém tira da gente, a gente leva isso e melhora a cada dia. Através da educação a gente consegue melhorar sim, a cada dia ser uma pessoa melhor. E é isso, meu resumo de vida na educação, na escola, é isso aí. Beleza? E aí, Duval? Participação especial aí, apresenta a comentarista aí. E aí, papa? Maria Flor aqui, a mãe tá preparando o rango dela, daqui a pouco ela vai dar um tempo. Já dormiu e agora vai querer comer, né? Bom, mas ela não vai atrapalhar não aqui, ela já conhece. Sabe que quem manda aqui é ela. Bom, pessoal, na verdade tem uma história longa, bonita, principalmente com esses dois que estão aqui comigo. Essa ideia foi, como diz um bom baiano, foi massa, porque o Bacu vive muito, a gente morava vizinho mesmo, e Cleves também acabou que era vizinho, e aí eu conheci ele muito cedo também, porque nossas mães trabalhavam junto, e nós quem mandava na escola era nós, que nossa mãe era merendeira mesmo. E aí o que acontece? Tinha um lado bom, mas tinha um lado péssimo. Na verdade, é que eu falei que eu fui abduzido, então da quarta série para trás eu vou deixar para lá, né? Eu vou falar só da quinta série para frente, que foi o período em que eu vivi em Sobradinho. Então, o que acontece? Nesse período, quando eu fui para Sobradinho, na verdade, um ano antes da minha mãe, fui morar com a minha tia. E aí depois, na sequência, um ano depois, foi que a minha mãe foi morar aí. Foi justamente trabalhar no colégio em que eu estudava. E quando o Clévis falou, realmente eu estudei o primeiro ano na turma B, na quinta série, depois a sexta série também. Depois foi que parece que aí depois me passaram para a turma A. Aí o que acontece? Não é turma A porque eram os melhores, não, mas pode chamar dos melhores. Aí acontece que acho que tinha uma questão da nossa segregação com relação à idade e tal. Aí o que acontece? Nesse período de quinta a oitava série, foi aquilo mesmo que a gente se preparou, né, para tentar. Era foco, no primeiro momento, eu tinha uma certa dificuldade em algumas disciplinas, mas aí como a mãe da gente, ela tinha amizade com os professores, então era só você querer. Tinha um lado bom e tinha um lado ruim, né? Era 2 pesos, 2 medidas. Na hora do pau era pau, mas se tivesse dificuldade de falar sua mãe, ela falava com o professor fica, cansei de ficar depois do horário com o professor ali, com a professora, que basicamente a gente tinha professor, né, Cléber, naquele tempo, era só professora mesmo. E aí o que acontece? A gente foi levando, acabou que quando terminou a oitava série, acabou que eu consegui logo de cara, assim, tive sorte, né? Acho que faltou um, aí eu entrei na turma lá de eletrotécnica. E aí foi pau, né? Porque eu nunca fui. Eu sempre gostei, na verdade, de que os outros me ajudassem, sempre tive muita facilidade nisso. Fiz bem feito, acho que passei 1 ano e meio ou 2 a mais na escola técnica, eu gostava da escola técnica, ainda hoje eu gosto, é um motivo de orgulho, né? E aí tá a prova disso daí. Mas, assim, nesse período de escola técnica,
Bacô falou uma coisa interessante com relação lá para trás da escola dele, da dificuldade, né? Da dificuldade do tratamento do pessoal da Chess. Não eram todos, não. Tinha gente que tratava a gente bem e tal. Eu não cheguei a viver isso, só que acontece. Usando uma coisa que eles falaram aqui, que quando a escola técnica deixou de ser lá no Otacílio Nunes, que passou a ter um prédio próprio, ela passou a ter muito mais visibilidade. Por quê? Porque ela abriu concurso, vieram muitos professores, aumentou a quantidade de curso. Então, o que acontece? Passou a ter uma demanda muito grande de pessoas para estudar em Juazeiro. E o que acontece? Isso tudo culminou com a emancipação de Sobradinho. E eu não sei se vocês sabem aqui, mas o pai desse daqui que está aqui embaixo, Bacô, foi um dos candidatos a prefeito. Foi em que ano, Bacô? 86. Pois é, ó. Abre o microfone aí. 82, foi o primeiro candidato a prefeito da região. Ainda era distrito de Sobradinho, né? Município Ou de Juazeiro. Distrito de Juazeiro. Então, pouca gente sabe, Fala mas... o nome, rapaz. O pai, também repete aí o nome do pai. Leodoro Baldo, pô. Mais conhecido como seu Lió, Leodoro Baldo. Foi candidato a prefeito. Então, o Bacô também é celebridade, viu? Aí, Dona Nenzinha também tinha uma... Na verdade, eles participaram muito da fundação do PT e tal, essa coisa toda aí, quando tinha aquela... Que aí foi quando originou também, o Cláudio falou lá do centro, né, de cultura lá, o Antônio Conselheiro, que tinha todo esse viés aí voltado para a molecada. Eu fiz curso de datilografia, viu, Cleves? Lá com o Marcelo, lá no... Então, o que acontece? Aprendi, eu datilografo hoje em função disso daí, né? Então, o que acontece? E assim, e quando aconteceu isso, quando tinha essa demanda, passou a ter essa demanda muito grande, o Cléber deve lembrar bem que na época o Clóvis ainda frequentava o ônibus que era o ônibus da Chess, né? Era conhecido da Chess. Então, o que acontece? E a partir de 1990, então a Chess tirou 100%, assim, cortou no toco mesmo, cortou na tora mesmo, e o que acontece? Eles vão depender agora de prefeitura para poder se deslocar. E o que Bacô falou é que realmente a gente tinha condição, dentre outras dificuldades que tinha, então você pagar um transporte para chegar ali em Petrolina, não tinha, era assim, era inviável. Você tira por hoje, né, quanto é que seria, né, então você pode fazer esse paralelo, né, então do valor que seria hoje para alguém que não trabalha, hoje até que seria, a gente nem vê muito esse lado, mas tinha muito esse valor. E o que deixava a gente muito triste era isso, você passar no exame daquele dali onde você via a possibilidade de você crescer em função de um ônibus, aí depois acabou que a gente conseguiu com a prefeitura, né, o velho 113, lembra, Bacô? O velho coletivo 113, era... Eu acho que eu já tenho um problema auditivo herdado daquele tempo ainda. Herança desse velho tempo. 113, aí depois melhorou, foi o 90, né? Já melhorou muito. Velho Siqueira, seu Siqueira, mais conhecido como seu Sicate. Então, o que acontece? Mas era uma coisa assim, que era um tempo, não sei se por a gente ser muito jovem ainda, acaba que era sabe que era divertido, mas não era divertido sem luta, não tinha nada de mão beijada. Então, para a gente conseguir o ônibus que a prefeitura começou a pagar, uma parte que a gente, se eu não me engano, parece que era dividido por 3, né? A prefeitura pagava 2/3, nós pagávamos 1/3. E assim, foi muito assim, quer falar, Cléber? Pode falar. Então, o que acontece? Era dolorido, porque o que acontece? Não tinha outro jeito. Então, o que acontece? Nesse período aí, a gente via algumas dificuldades, e aí o que acontece? Eu consegui entrar aí como... Me candidatei uma vez, acho que não deu certo, e na segunda vez... Eu não vou lembrar de muita coisa, não, porque eu já estou velho, e aí muita coisa eu já esqueci mesmo, por causa do tempo mesmo. Não que seja por maldade, é porque a gente esquece das coisas mesmo. Eu estava em Sobradinho um tempo desse, e uma amiga aí das antigas falou comigo, e eu fiquei morto de vergonha, mas também fui sincero. Eu disse, rapaz, me diga teu nome, pelo amor de Deus, vamos ficar naquela ali. E aí, acaba que a gente esquece de algumas coisas. Mas o que acontece? A gente acabou que se organizou, eu passei a frequentar a ESA, a gente conseguiu melhorar algumas coisas com relação ao Vale Transporte, com relação ao ônibus, foi melhorando, depois acho que a gente passou de um ônibus, passou a ter 2, passou a ter um pouquinho mais, então teve todo esse viés aí que acabou que foi melhorando.
E nesse período eu já estava na escola técnica, e eu também ingressei no Grêmio Estudantil da escola técnica. Na época era Nilzona, né? Bacu deve lembrar, que Cleves também lembra da diretora Nilzona. E aí eu fui convidado para um bate-papo lá naquele tempo lá que foi escolhido o reitor da escola técnica, né? Que antigamente era uma lista tríplice, e acabou que quem ganhou foi o terceiro, né? Então era uma diversão. E nesse período de escola técnica, quando eu frequentava o Grêmio, era um negócio meio divertido, porque a gente acaba que fazia umas coisas legais e aí tal. A gente conseguiu criar um jornal lá no tempo e teve uma história bacana que, na época, o ministro da Educação era o Paulo Renato. E, na verdade, tinha o Pablo Escobar, o Pablo Escobar, aquele gangue, sei lá, aquele narcotraficante e tal. E aí acabou que 47 difícil. E o que acontece? A gente tinha criado o jornal, e nesse jornal eu tinha chamado o Paulo Renato de Pablo Renato. E aí tinha um cara chamado Chris Walter, que ele era era Relações Públicas, na verdade, da escola técnica. Ele me chamou para conversar, eu e Sebastião. Um chamam de Sebaldo, Sebastião, mas é Bastião, o nome dele é Bastião. E aí o que acontece? Ele chamou a gente, né, porque a gente tinha pedido à diretora da escola técnica para imprimir o jornalzinho nosso. Ele disse, como é que você quer que a escola imprima um jornal no qual você chama o ministro da Educação de Pablo Renato? Não, foi o erro de digitação, tal, pá. Dentre outros textos que tinha lá, que era um pouco controverso. E aí eles pediram, né, teve a censura e tal, né, a censura ainda naquele ano lá teve a censura, e eles vetaram alguns textos lá, algumas frases e tal, e a gente humildemente aceitou, né, tal, só que imprimiu o jornalzinho, foi sucesso, distribuiu na escola toda. E a gente conseguiu uns fundos lá, conseguiu angariar algum dinheiro, e o que a gente pegou e fez? Em formato, acho que, se eu não me engano, A3, ou acho que foi A3, a gente pegou e imprimiu o jornal, né, mandou imprimir, tal, bem grande, e colocamos lá nas paredes da escola técnica. Leia na íntegra o jornal sem a censura e tal. Aí deu um rebu danado, aí ele foi chamado de novo lá na diretora para explicar que eles estavam ajudando a gente. Então, assim, foi um período legal. Era legal que a sala da diretora tinha duas portas, né? E quando a gente ia falar com a diretora, a gente mandava um pessoal fechar uma porta e a gente entrava pela outra. A gente entrava por uma e ela saía pela outra. Então, o que acontece? E nesse período também, nesse período de escola técnica... Oi, papai. Nesse período de escola técnica, acabou que acabou que... Eu e Laurindo, como ele falou, a gente acabou indo para São Paulo, né, um congresso, o 30º Congresso da UBS, que é um encontro de estudantes secundaristas, onde todo estudante que puder, é uma experiência ímpar de você viver esse encontro com outros estudantes, conhecer como é que funciona, na verdade, conhecer esse mundo, né, que a gente fica, às vezes, preso no... Quer descer, papai? Então, a gente fica preso nesse mundo e acaba que a gente, conhecendo outro mundo, assim como a gente falou, né, de conhecer instituições, conhecer cursos, a gente estava até brincando, né, há pouco, a respeito de um curso de ciências atuariais, que eu não sabia nem o que era um tempo atrás, e tinha um colega que trabalhava comigo que ele falou que tinha passado no vestibular para essas ciências atuariais. E acabou que ele me atualizou um pouco sobre o que era. Então, às vezes a gente não sabe nem direito o que é que a gente quer, mas se a gente começar a ler um pouco, eu sempre brinco assim que a internet e tal, a mídia, ela tem aqueles dois cãozinhos, né? Um cãozinho do bem e um cãozinho do mal, né? E você pode aproveitar um pouco de cada. Eu não estou dizendo que o mal é bom, mas em uma determinada dose pode te ajudar. Então, tem N cursos, tem N orientações de escola, e que você pode, sei lá, tentar se informar daquilo que você pode querer enveredar. Mas aí, continuando com relação e o assunto é esse período da gente, que a gente viveu na escola, e o que acontece, paralelo a essa posição de estudar e tal, eu sempre tive uma posição política com relação a querer ajudar os outros. Essa questão dessa empatia, eu sempre me vi como uma pessoa empática, eu sempre me vi como uma pessoa simpática, nem tanto, mas empática, né? De ter empatia, de me colocar no lugar dos outros. Essa parte da resiliência, de a gente aprender a tomar tombo mesmo e depois voltar e encarar de novo, porque pouca gente sabe. Na época era o Adeilson, que era o secretário, o saudoso Adeilson, me dava super bem com ele, mas o que acontece? Era difícil você trabalhar
com coisas voltadas à prefeitura. Na época, acho que era o Luiz Berti, que era prefeito, alguma coisa assim. Eu só sei que era difícil a relação e eu sempre fui muito difícil mesmo. E eu sempre, minha posição nunca não abria para ninguém. Então, o que acontece? Eu chegava para fazer zoada mesmo. Tem que ter o ônibus, tem que ter, né? Tá, não, o ônibus não pode rodar com 5 pessoas. Ora, o combustível não é o mesmo, rodar com 5, rodar com 30, tem que rodar. Se a pessoa está indo para a escola, é porque tem que ir. Então, a gente tinha que ir lá, tinha que brigar, tinha que fazer zoada. Essa coisa toda aí de que a gente não ia lá também para denegrir, mas não, tinha que pegar e falar o que tinha que ser. Então, e aí o que acontece? Foi mais ou menos assim, né, nessa época que fui paralelo, eu cheguei a ser presidente do Grêmio na escola técnica e também presidente da Associação Estudante em Sobradinho, chamava de AES na época, eu acho que ainda tem um nome. Na época, assim, Bacô não falou, mas Bacô é um exímio pedreiro, viu? E na época que a gente estudava, eu, na verdade, eu não posso falar uma palavra aqui porque tem muita gente escutando, mas eu era o rola dele, entendeu? O rola bosta dele, eu vou falar essa porra. E o que acontece? Bacô arrumava serviço de pintor, pedreiro, e eu era ajudante dele, pô, era o servente dele, velho. Chegava, tu volta, tem aquilo ali, meu amigo. Tu saca melhor, então eu vou aqui, eu vou na tua aba, assim. A gente ganhou o dinheiro mesmo. Muitas vezes a gente pagava mesmo essa mensalidade da instituição e do ônibus, com essa grana que ele arrumava serviço, era de pedreiro. Eu falo mesmo, se você tiver uma casa, porque não tem mais estrutura, não. A largura que ele tá agora, não dá pra fazer uma casa mais, não. Mas fazia mesmo, assim, serviço de pedreiro, de pintura, o que aparecesse. O que aparecesse, então a gente pegava e assim, ia levando a vida. Aí o que acontece? Nesse período de AES e tal, eu sei que chegou no ano de 95. Eu já tava trabalhei numa usina de açúcar em Juazeiro, e acabou que eu tinha terminado, né? Começo, final, início de 95. Aí fui chamado para uma fábrica de cimento aí no interior da Bahia, né? Em Campo Formoso. E passei uma temporada na época acabou que tendo uns problemas lá, e nesse intervalo, eu já estava meio desmotivado, tinha passado no curso de matemática e voltei para trabalhar em Juazeiro, né? Na verdade, voltei para casa. E aí comecei a fazer o curso de matemática. Nesse intervalo, eu fui na escola técnica, que eu não sei se ainda funciona, mas era muito bom. Antigamente chamava de CIE, que era o Centro de Integração Escola-Empresa, onde tinha uma relação muito próxima da gente, onde aparecia vaga, ele chamava a gente e tal. E eu fui na Ultragás, né? Na época na Ultragás, fui entrevistado lá e acabou que eu fui ficando por lá e trabalhando na Ultragás em Juazeiro. Na época tinha unidade de envasamento de gás, e acabou que a unidade lá ia fechar, e aí ia abrir uma unidade aqui no Ceará. E o meu gerente foi transferido lá para cá, e aí disse, Durval, tu quer ir para lá? Meu amigo, ou era calça de veludo ou bunda de fora, ou seja, você vai ou você roda. Aí acabou que eu vim para o Ceará nesse período, né, na Ultragás. Agradeço muito a vivência, né, que eu passei na Ultragás, porque aprendi muito Ultragás. Olha o Jocafe aí, um abraço, Jocafe. E o que acontece? Acabou que na Ultragás aprendi muito, na época também na fábrica de cimento na Bahia aprendi muito. É o que eu falei, é que eu nunca fui tão estudioso não como esses meninos que estão aqui, mas eu sempre me juntei com gente que estudava. Tem até um político famoso que dissertando sobre muita coisa, alguém perguntou para ele por que ele entendia tanto daqueles assuntos. Ele falava, porque eu tomo café, almoço e janto com gente que nem esse pessoal que está aqui, entendeu? Então, aí eu não preciso, para que eu vou me esforçar tanto se eu tenho gente que nem esses meninos aí para me ajudar, entendeu? Então, isso aí foi uma máxima que eu levei a vida toda. Sempre tive humildade de respeitar quem tem uma inteligência superior, e aí fui levando a vida, e aí eu vou levando nesse sentido. Nesse período que eu cheguei aqui no Ceará, passei entre chegada aqui e um período na Bahia, passei em torno de 12 anos na Ultragás. Nesse período que eu estava na Ultragás, um gerente lá de Minas Gerais, muito, muito pacato, Marco Murta, adorável, ele pegou e falou, Durval, faz uma faculdade. Mas, Marco, não tem dinheiro não, faculdade particular, tudo é de dia, faculdade pública é de dia, só à noite, que aqui tem um uniforme, é uma faculdade muito boa. E na época já custava um pouco mais de R$1.000 por mês. E aí ele falou o seguinte, vamos fazer um trato, você faz vestibular, se você passar 50% eu pago. Aí eu falo, trato feito. Acabou que deu certo, e aí eu enveredei na faculdade.
Aí, qual foi a faculdade que você fez? Fiz engenharia de produção, porque na época era a única faculdade que tinha noite, era engenharia de produção. Mas, o que acontece? CLP, automação industrial, comandos, o que você imaginar na área elétrica, eu fiz curso de Senai, cursos também, curso à distância, curso presencial, aprendi muito com outros colegas do ramo e eletricidade de potência, subestação, que você imaginar nesse sentido, eu acabei me especializando. Quando estava no último semestre da faculdade, já não estava dando mais, porque o que acontece? Na empresa que eu estava, eu era coordenador de manutenção. Poxa, aí coordenador de manutenção, e aí? Depois de coordenador, era vaga de gerente. Aí é o tipo da coisa. Só tem uma cadeira, meu amigo, não cabe dois. Aí o que acontece? Aí foi uma decisão. Aí eu saí no mercado. Eu falei, não, vou passar esse último semestre aqui estudando, ficar só na faculdade. E aí o que acontece? O que eu vou ganhar aqui? Dá para me passar um tempo, mas se eu não tomar uma atitude agora, eu vou me acostumar, ou seja, eu vou me mal acostumar com a condição, na condição intermediária, ou seja, na condição de réis mortal, e não vou querer outra coisa, porque é o tipo da coisa. Amigo, você tá na chuva, mas você tá ali, ó, naquela sombrinha tal. Aí o que acontece? Você tem que. É como um jogo de xadrez, entendeu? Às vezes você tem que perder uma peça importante para poder alcançar a vitória. E assim, isso tudo é muito rápido, entendeu? Eu já era casado quando eu saí, na verdade, daí, em 99 foi quando eu saí daí para vir para cá, para o Ceará. Eu já estava casado, tinha casado em 98, então tinha toda essa coisa, né, de família e tal, apesar da filha ter nascido só há pouco tempo, há um pouco mais de 1 ano e meio, tem 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 8 meses, mas tinha toda a dificuldade, né, e o medo, né, porque a gente sempre fica com medo de, eu vou encarar, e aí, mas se você não encarar, não enfrentar seus medos, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o que acontece? Para todo mundo, porque a ideia do Cleiton, na verdade, e assim, eu não falei no começo, mas está de parabéns, que é tentar motivar essa turma, é que assim, vocês podem tudo, entendeu? Vocês podem tudo na medida do possível, entendeu? É o tipo da coisa. Não tem só que tá olhando, internet, ficar. Você não tem que se encantar com a vida dos outros, não, entendeu? Você tem que pegar e ler os livros que você tem que ler. Matemática se aprende fazendo, entendeu? Um professor meu uma vez falou para mim que matemática entrava pelos dedos, então o que acontece? Tem que exercitar, tem que escrever. Tudo isso daí faz parte de um processo, de uma estrutura, de um pilar, de uma parede, de um radier, de uma base, que vai tornar você uma pessoa capaz. Porque só assim você se torna competitivo. Estudando, se dedicando, se dando mesmo, dando a cara a tapa. Se precisar ficar mais que, sei lá, que 4 horas estudando, 8 horas, 10 horas, vai por aí porque é o caminho. Porque é o caminho. Então, é enveredar para isso daí, para se dedicar. E aí o que acontece? Nesse período que eu realmente abri mão abri mão de trabalhar e tal, e ficar só estudando, um amigo meu que tinha feito faculdade comigo, na verdade ele era uma espécie de pai para mim, até minha matrícula, quem fazia era ele e tal, ele fazia questão. Então a gente começou o curso de engenharia junto e terminamos junto. E aí ele trabalha nessa empresa que eu trabalho hoje, e me chamou para uma entrevista lá. E aí acabou que eu estava no último semestre e fui contratado nessa empresa como, eu era supervisor de manutenção e fui contratado como eletrotécnico no meu último semestre de faculdade. Perfeito, eu estava amando, porque o que acontece? Ali é um negócio que ia aprender. Mas com promessa que no semestre seguinte, quando eu me formasse, ia depender do meu desempenho, eu ia ser chamado para assumir a vaga de engenheiro. E como de fato aconteceu, mas aí eu já comecei logo trabalhando com obra de instalações. Hoje a minha especialidade é instalações especiais, gás, elétrica, infraestrutura, incêndio, automação. O que você imaginar de instalação, a empresa que eu trabalho hoje, Normatel Engenharia, fazer comercial aqui de graça, né, vender o jabá, né? E o que acontece? É a especialização nossa, é a nossa especialidade. E acabou que eu entrei nessa empresa, e onde eu estou até hoje, já vão um pouco mais de 10 anos, eu já estou nesse ramo. E o que acontece? E tudo, assim, devendo a quem? Devendo à escola, velho. A escola. Não tive nenhum pai, até porque meu pai morreu cedo. O Bacô lembra, acho que no dia de 90, o meu pai é falecido, o Bacô conheceu ele ainda, Cleves conheceu por um tempo, e aí teve um câncer e faleceu. Então o que acontece? A gente nunca teve assim, tapinha nas, não, vai, entra aqui que vai dar certo, que não importa se você é competente ou não. Então, para todo mundo que almeja, é possível.
Mas tem que fincar um objetivo, tem que dizer, não, eu vou enveredar por esse lado. O Cléber falou de um pessoal lá do Piauí que é inteligente e tal, e tinha um operário que trabalhava comigo, ele era tapado, ele era analfabeto de pai, mãe e parteiro, entendeu? Ele era. Mas o filho dele, pouco tempo depois que eu passei a ter menos contato com ele, quando eu perguntei, cadê o Felipe? O Felipe tá no ITA. E aí, o caboclo ele é lá de Picos do Piauí, cara. Eu conheci um menino, esse menino normal. Não era doido, não era retardado, não era um menino normal e tava no ITA, velho. Já deve ter se formado agora, essa história deve ter mais de 5 anos. Então o que acontece? Lá de Picos do Piauí, você imagina, Cleves, o Bacu, ficar lá de Picos do Piauí, no interiorzinho. Mas por quê? Porque onde tem livro no Picos, tem em São Paulo, é para todo mundo. Então o que acontece? Para todo mundo que pensa em fazer besteira, em achar que tá todo mundo contra ele e tal, não, tem lugar para todo mundo, tem lugar. E o diferencial é isso, é você se dedicar e fazer diferente. E assim, não fazer mais do mesmo, sabe? Porque mais do mesmo tem muita gente. E o que acontece? Não colocar uma capa, né? E assim, achar, não, é porque não sei o quê, porque eu sou pobrezinho, porque não sei o quê, pobre de marré. E esse negócio não existe. O sistema é cruel, velho. O sistema é cruel. Ele janta você se você não se dedicar, se você não der a cara a tapa. Enfrentar, meu amigo. Ó, o muro vem aqui, ó, o negócio tá caindo aqui, então vamos segurar. E só tem a gente mesmo. Então, não adianta. Se tem que encarar, a gente vai ter que encarar. Então, se eu tenho que estudar, passar horas a fio estudando, tem que passar. Se eu tenho que me dedicar, se eu tenho que me envolver de forma positiva com outras pessoas, onde elas podem me dar conhecimento, por que não? Por que não? Então, tudo isso daí são coisas que agregam. E é o que eu falei, aquela questão de empatia, né? Você tem que saber se colocar no lugar dos outros. Você tem que saber o que acontece. Resiliência mesmo. Eu acho que é uma palavra muito importante que a gente tem que trazer para a vida da gente, pessoal. É resiliência, sabe? É resiliência. Porque o que acontece? A gente tem que saber que tem hora que a gente vai tomar tombo, vai cair, meu amigo, e depois tem que levantar, né? Tem que levantar. E eu brinquei até na obra outro dia, o cara falou, a gente tem que ir todo mundo junto. E aí o que acontece? Um cai, o outro levanta. Aí ele falou, se tiver dificuldade, eu falei, a gente dá uma dedada. É o tipo da coisa. Então, se não der de um jeito, dá de outro, velho. O importante é levantar. Não pode ficar no chão. Tem que estar todo mundo junto. Então, o que acontece? A coisa mais ou menos assim. É cruel. É assim, é venenoso. Então, se você não soubesse sobressair, se você não pudesse se dedicar, velho, então o que acontece? Sai da frente, porque é o trem bala, vai passar por cima. Então, o que acontece? Se dedica mesmo, se dedica. E faz sempre essa autoavaliação. O que eu tô fazendo aqui realmente é bom para mim? Não, não é bom, não. E aprende a conviver com os erros, né? Porque assim, não adianta que eu pegar e falar, não sei o que, eu passei fome, eu passei necessidade. Isso tudo é tolice, pô. Tá todo mundo gordo aqui, então o que acontece? Aquilo que fez parte, é processo. Então, o que acontece? A vida é feita de processo. Então, o que acontece? Se você seguir não é receita de bolo. No decorrer, as coisas vão mudar. Aí vai ganhar um ritmo mais lento, um ritmo mais veloz. Mas o que acontece? É remar, velho. É remar sempre, porque o tubarão tá ali. Não pode deixar o jacaré abrir a boca para te engolir, velho. Você tem que ser mais forte do que ele. Só teve um lá na Bíblia lá que ficou na barriga da baleia e deu certo, né? Mas não vai dar certo para todo mundo, não, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar como lição de vida é essa fim, sabe? E amor à vida mesmo, sabe? Amor a acreditar que tudo é possível, que acontece, que são poucas coisas que vai construindo o todo, sabe? É tijolinho e tal, e aí o todo é construído de partes. É coisa assim, de parte mesmo, e vai formando, e vai criando estrutura de forma sólida, estudando, se dedicando, conhecendo pessoas que podem agregar valor à tua vida. E o que acontece? Internet é uma ferramenta boa, mas tem que saber pesar, ponderar, porque tem hora que ela pode te encaminhar para um caminho não tão... E aí a parte que eu falei demais já, acho que é por aí, né? Valeu, Cleiton. Acho que é isso que eu tinha de deixar de recado com relação a isso. E assim, hoje eu já estou no Ceará já há um pouco mais de 20 anos, já 21 anos, tal. Uma cidade muito boa, tal. Não acredito que retorne para Sobradinho tão cedo, porque é um pouquinho complicado, né? Mas se pudesse também... Mas assim, nosso chão onde a gente se senta, né? Então, se tiver que ser lá, se tiver que ser na Tchecoslováquia, em Beverly Hills, não importa não. É a gente ter essa dedicação e manter essa amizade que a gente consegue ter com essa turma boa aí. E obrigado. Duval, você não muda, não. Esse é o mesmo ainda. O mesmo Duval. O que eu posso dizer, assim, é que
é satisfação demais conversar com vocês, assim, esse projeto, de fato, ele se tornou um espaço de encontros, de pessoas bacanas e conversas boas. E, enfim, para finalizar, um terceiro bloco mais curto, só as considerações finais de que cada um tiver que fazer e mandar um alô ou coisa rápida aí, só para a gente finalizar, tá? E agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando aí. Tem uma galerinha sempre que pede orientações sobre como usar essas lives para pesquisas. Hoje eu vou indicar esse livro aqui, do mestre Paulo Freire, tá? Muito bom. E aí, de fato, a gente tem que dizer que só a live não serve como uma base para estruturar uma pesquisa completa, mas cada história que a gente apresenta aqui, ela é um pontapé inicial, sim, para um trabalho nas humanas, né? Pensando as ciências humanas, mas que aí, de alguma forma, pode ajudar. Fala, Duval. Pode deixar o contato da gente, entende, assim, de alguma forma, porque se alguém quiser uma orientação de alguma coisa que a gente já fez ou tenha feito, não tem problema não, a gente dá uma luz, orienta, conversa, não tem problema não, o que achar que a gente puder somar, porque aqui, digamos, aqui é só só estamos semeando, entendeu? Aí depois, o que você quiser que o pessoal precisar de algum suporte maior da gente, quiser ter uma ideia de como que pode deixar que a gente... Beleza. Assim, algumas estudantes de pedagogia entraram em contato, querendo saber como usar, e é aquilo que a gente está ressaltando aqui. A educação é um processo, não é mágica, aqui não tem a intelectualidade, o conhecimento não é nada de iluminação, como vários comentários que tem aí. É processo, é trabalho mesmo, um trabalho que você traz, né, seu corpo, sua mente, na totalidade, várias noites sem dormir. Tenho certeza que cada um aqui ficou várias noites sem dormir para dar conta de um processo formativo. Não é brincadeira dar conta de todo o conhecimento que cada um aqui tem, em áreas diferentes, inclusive. E enfim, não tem negócio de facilidade, não. É trabalho. Para alcançar, como o Duval bem destacou. Se você tem um objetivo, se você coloca um objetivo, aí é trabalhar. E não desistir já no primeiro obstáculo, já desistir e criar um mundo de fantasia. Porque aí você cria um mundo de fantasia, quando a realidade bater na sua porta, que ela sempre bate, aí vai ficar difícil. Porque comparar o mundo de fantasia com a realidade não tem como. Mas aí eu vou dar 5 minutos para cada um encerrar aí, no máximo, que aí já tem um tempinho aí. Vai, Cleves. Então, a gente tinha conversado, Cleiton, eu já tinha falado que esse seu projeto, e até te perguntado de que forma ele poderia ser apresentado nas escolas mesmo, para a juventude da gente aí. Porque, assim, eu acho que todo mundo, se pudesse, era retornar para a cidade e tentar melhorar, fazer alguma coisa para melhorar a vida na cidade. Acho que todo mundo tem essa ideia. Eu mesmo tinha muito esse pensamento de tentar contribuir de alguma forma com a minha cidade, né? Com o meu povo aí e tudo. Só que os caminhos levam a gente para muito distante. Aqui em Salvador, onde eu moro, fica difícil você tentar fazer alguma coisa para o pessoal aí da cidade. Então, Cleiton, esse teu trabalho eu vi como alguma coisa que pode mudar realmente vidas. Então, no que a gente puder te ajudar nisso aí e trabalhar de uma forma de apresentar esse material, seja em forma de palestras ou de explanações em sala de aula e tudo, seria interessante para realmente tentar motivar essa juventude e mostrar que não é fácil, mas também não é impossível. Vários casos aí, pô. Hoje o pessoal tem Univasf aí em Juazeiro, Petrolina.
vários de nós tivemos que sair de sua cidade para outra cidade para fazer uma universidade. Tem universidade aí com diversos cursos em qualquer área que você queira, seja da área de exatas, área de saúde, em Juazeiro e Petrolina, e essa juventude não se sente incentivada e com força de vontade para prestar um vestibular e entrar num curso desse. Eu fico assim me perguntando por quê. Se as oportunidades hoje são maiores, por que não aproveitá-las? Porque a gente não tinha essas oportunidades, na verdade, a gente acabava fazendo as oportunidades acontecerem, porque a gente não tinha essas oportunidades aí próximo da gente. Então, eu quero muito parabenizar o teu trabalho aí e ver se a gente consegue, com isso, mudar a realidade da nossa cidade aí, dessa juventude. O mais é só agradecer aí todo mundo e saudade de muita gente aí, amigos que a gente não vê pessoalmente há muito tempo, mas estamos sempre em contato, seja de modo virtual. Agradecer a todo mundo aí, mandar um abraço para todo mundo. Beleza? É isso aí. Tá, Cleiton. Bom, amigo, primeiro parabenizar você novamente, né, por essa iniciativa aí, por esse trabalho com a educação aí em Sobradinho, região, né? Como diria assim, é uma forma de tentar mudar a consciência de muita gente. A gente viu aqui essas histórias, né? Ouvimos essas histórias aqui, história de pessoas que não tinham muitas condições, mas mesmo assim conseguiram se transformar, né? Se reinventar e fazer o melhor por si só. A educação contribuiu muito para que isso tudo acontecesse. E é isso aí, tentar incentivar as pessoas a tentarem se mudar também, né? Tentarem sair desse comunismo que tem, como ela falou, achando que tudo vai acontecer assim de forma mágica, né? Que não é assim que acontece, que corram atrás, que tracem seus caminhos aí, tracem sua vida e sigam em frente, lutem, batalhem, consigam. Vençam também. Beleza? É isso aí, meu irmão. Valeu, um abraço. É nóis. Bom, essa iniciativa do Cleiton aí é uma coisa que a gente, é claro, é ímpar, né? Porque a gente não viu ninguém, porque assim, ficar falando, eu falo, ser grego é muito fácil, né? Ficar filosofando, falando e tal. Era bom demais no tempo da Grécia, né? Só filosofia. Mas é que eu brinco direto com meus colegas de trabalho hoje, é que difícil é pegar no arado, sabe? É pegar ali na estrovenga, na foice. Mas eu conheço o negócio de enxada aí. Eu conheço mais do que ele ainda, que eu trabalhei muito na enxada. Mas, assim, é pegar no arado mesmo, é que é difícil, porque aí você vai ver o que é realmente, o que é que você precisa para produzir alguma coisa. E realmente é uma iniciativa importante, é uma coisa desbravadora, porque a gente até então não viu ninguém, não viu. E tem que entender como isso aqui sendo uma semente, né? Isso não é fruto ainda, isso é semente, então está sendo semeado agora. E o que acontece? E com o tempo, essa coisa vai sendo regada, e o que acontece? Precisa de algum adubo, adubada, e o que acontece? E depois você, sem se preocupar assim de forma sutil, vai ter resultado, vai ter fruto. Porque o que acontece? Aquilo que você colhe, você planta. Se plantou fruta, vai ter fruta. Isso é elementar. Então, assim, o que eu queria mesmo era agradecer. E, assim, o que eu tenho... a mensagem que eu tenho para deixar para todo mundo que pensa em não, que pensa que acha que não é assim, mas é estudando, é lendo, é se dedicando. O que acontece? Claro, agradecer a você e agradecer tudo. A gente tem família, né? Porque o que acontece? A família da gente é o porto seguro, né? Eu tenho esposa, hoje tenho um filho, e assim, foi quem me deu muito suporte também. Cleves deixou bem claro aí nesse período aí que se não fosse a família dele também, não teria. Então, o que acontece desde o começo, para onde eu fui, minha esposa foi, agora minha filha vai ter que ir mesmo, né? Que é onde eu estiver. E o que acontece? E é nisso aí que a gente encontra, né? Às vezes a gente troca a cachaça por esse porto seguro, né? A cachaça é só no final de semana, né?
Mas, assim, no dia a dia é isso mesmo que a gente tem, né? Esse apoio que a gente tem de família e de incentivo, de fazer com que a gente realmente... Primeiro, quem acredita na gente são eles, né? Que investem na gente, né? Então, se investe é porque acredita, né? Se acredita, por isso investe. Então, deixar bem claro que aqui não tem nenhum vencedor puro e simplesmente, não. Tem um monte de batalhador que a gente briga todo dia para ganhar o pão. Não é porque Bacoja é servidor público, Cleves é também, o que acontece, tá tudo bem, não. Se aparecer uma oportunidade melhor para eles, vão. Eu não tô nesse meio, não trabalho em empresa pública, trabalho em empresa privada, nunca trabalhei em empresa pública, mas assim, sempre estudei em escola pública, só a faculdade que acabou que eu tive que fazer numa particular, mas porque não tinha outro local. Sempre amei muito as escolas públicas, foi o Círis. O Círis foi uma escola que eu dei aula também, depois que eu saí, um pouco tempo depois, dei aula para a 7ª, 8ª série. Então, tudo isso daí é coisas que agregam. Então, agradecer a você, Cleiton, Cleves, Bacô, Laurinho, Duaninha, que também eu conheci, Zé de Castro, que agora é Zé de Castro, mas antigamente era Léo, né? Essas coisas que vão mudando com o tempo, a gente vai mudando também. Uma série de gente, né? Laurinho teve uma participação muito forte na minha vida no tempo que eu era da associação. E uma par de gente aí, que muita gente eu já nem lembro mais, que eu já falei que eu tô ficando velho mesmo, e aí acaba que a mente falha, é igual um carro velho. A gente é igual os carros da polícia mesmo, é novo e acabado, né? Não tem jeito, né? E um abraço para todo mundo aí. É isso que eu tinha a dizer. E o que é que eu posso falar? Vou repetir novamente, os 3 aí foram os 3 primeiros intelectuais que eu conheci. Foi os caras que me apresentaram uma boa música. Sempre a gente, de vez em quando, né? Sempre não, né, Duval? De vez em quando a gente estava lá no quintal, onde hoje acho que é a roça lá, a casa, a chácara ali de Ramon. Muito bom ali conhecer Joplin, que não é a filha de Bacô, mas é a Joplin cantora. E, enfim, era ouvir uma boa música, saber o que é que realmente deveria ler, e ler, aprender e tentar ganhar alguma coisa, alcançar os sonhos. Então, a ideia é essa, trazer esse encantamento, e o encantamento é só o início para o caos que vem depois do processo de aprendizagem. Muito bom conversar com vocês, reencontrar, trazer Duval para as redes sociais. Foi muito bom. Então, de fato, agradecer a todo mundo que está aí participando. Muito obrigado mesmo. E encerrar com ela, né? Valeu, galera. Prazerzaço revê-los. Obrigado a todos aí. Vou encerrar aqui.